Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam com saúde. Eu acho que é o desejo mais genuíno que nós podemos fazer nesse momento. O restante a gente aprendeu, já sabia, mas agora parece que está mais evidente que a gente corre atrás. E logo teremos algumas novidades positivas aí, eu creio que isso vai passar e vai deixar alguns legados importantes, como, por exemplo, a oportunidade que nós temos de fazer um webinar adquirindo conhecimento com uma facilidade muito grande que a pandemia catalisou, né? Que são essas conferências. Eu entendo que isso é um dos pontos positivos desse momento. Ontem, por exemplo, eu estava em reunião com pessoas de algumas partes do Brasil, do mundo, desculpa, e são coisas que totalmente foram facilitadas pelo momento que nós vivemos. Então, acho que em todo mal existe sempre um lado que gera algum efeito colateral positivo, por mais que o mal seja bastante escuro, vamos dizer assim. Hoje nós temos o Sérgio Forini, correto? Sérgio Forini, eu gostaria de, antes de apresentá-lo, agradecer profundamente pelo convite. O Sérgio foi uma pessoa que aceitou um chamado meu em alguns grupos em busca de voluntários. O CIESP, ele é movido por voluntários. O voluntariado é algo muito importante, é a essência do CIESP. Então, o Sérgio aceitou um chamado, eu coloquei em alguns grupos, né? Faça parte, seja voluntário e difunda o seu conhecimento. O Sérgio aceitou isso, era para um programa do ano passado, acabou com tanta mudança ficando um pouco em stand-by, mas hoje estamos aqui. O Sérgio é doutor em engenharia, atua na área de resíduos sólidos há mais de 20 anos, ou seja, o que eu tenho de carreira profissional, o Sérgio tem de resíduos. Acho que o Sérgio trabalha com resíduos muito antes da gente conhecer a terminologia resíduo, né? Na época era lixo. E o Sérgio começou a trabalhar com resíduo quando chamava de lixo, né, Sérgio? Exatamente. Hoje a gente deu um nome mais pomposo, mais técnico, né, para o resíduo, mas ele começa a trabalhar com esse assunto muito antes que muitos que nós aqui que estamos assistindo estivéssemos no mercado de trabalho. E é professor da FMU, Oswaldo Cruz, Faculdade Senai, e atua na área de meio ambiente da Prefeitura de São Paulo, e vai falar conosco hoje sobre a importância do PGRS na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a política nacional que vem ganhando tanta relevância aí nos últimos dias, na verdade nos últimos anos, mas pelo menos no meu mercado ela passa a atuar a partir desse ano, que é o lixo eletrônico. Então a gente vem vendo mudanças importantes. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma menção. Há mais ou menos 2, 3 anos atrás, eu estive fazendo uma palestra no Paraguai. Marcelo Cerezer, nosso diretor titular, chegou aí. Seja bem-vindo, Marcelo, um grande parceiro, um apoiador do nosso trabalho. E eu já passo para você, Marcelo, só um minutinho. E eu estava no Paraguai, Sérgio, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. E lá eles estavam discutindo sobre a necessidade de instaurar aterro sanitário. Olha que interessante, né? Nós no Brasil hoje já estamos discutindo o encerramento dos aterros, apesar que a gente tem muitas regiões do país com lixão, mas nós já temos uma política nacional. Se nós compararmos com a Europa, nós temos anos atrás, mas se a gente olha para a América do Sul e até mesmo para regiões americanas, nós temos algumas políticas ambientais bastante sólidas, projetos bastante sólidos, e nós temos aí tudo isso feito por profissionais como o Sérgio, 20 anos de mercado, 20 anos de trajetória aí, acadêmica e profissional. Eu gostaria de, antes de passar para o Sérgio, Marcelo, gostaria de falar alguma coisa ou você está de ouvinte hoje? Oi, Xará, bom dia a todos. Prazer mais uma vez estar com vocês aí, principalmente com a batuta do Marcelo Souza, que é um competente profissional aí na área de reciclagem, na área de economia circular. Estou aqui no CIESP agora. Infelizmente, a gente ainda tem que fazer essas reuniões dessa forma remota, mas o CIESP Jundiaí está sempre de braços abertos aí, não olvidando esforços para poder, mesmo nessa condição tão adversa, abrir espaço para discussões de temas tão importantes como o de hoje. Marcelo, muito obrigado pelo minuto de palavra. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima apresentação e espero nos ver
fisicamente, podendo nos dar um abraço aí o quanto antes possível. Beleza? Um abraço, bom evento a todos. Obrigado, Marcelo. Então, assim, feito as honras, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pelo seu aceite ao chamado, ao voluntariado, e por favor, nos brinde com o seu conhecimento. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar alguma coisa. Eu estou, o que o Marcelo falou, estou mais ou menos uns 20 anos na área de resíduos, o que eu brinco, que eu, quando eu dava aula, eu falava, eu não sou professor, eu saí, eu não dou aula mais, mas, assim, eu brinco que quando tinha um amigo meu que falava, quando eu estava fazendo doutorado, que chegava para minha mãe, o que o Sérgio está fazendo? Está fazendo doutorado. E o que ele está trabalhando? Ela começava a chorar e falava, com lixo. E aí vem aquelas coisas, né? A gente, não vou nem tanto, mas há 15 anos atrás, você trabalhar com resíduos, e era lixo, era uma coisa que muito pouca gente trabalhava, e era aquelas coisas que a gente, quando era novo, né? Se você não estudar, você vai virar lixeiro, né? Não tenho nada contra a categoria, mas, assim, era aquelas coisas que o pai e a mãe falavam para o pessoal para estudar, né? Eu só agora estou numa dúvida que eu pedi para... Como que eu compartilho a apresentação? Não sei se o Jimmy já liberou. O Jimmy já liberou? Liberado, é só colocar ali no share screen, aí você vai selecionar a tela. Então, agora... Bom, então vou começar uma coisa assim. Quando me chamaram, falaram, inclusive, para eu dar o título, eu coloquei esse título porque é uma coisa que, para quem me conhece um pouco, eu trabalho com resíduos. Eu falo que eu não sou um ambientalista, eu sou um técnico que atua na área ambiental. E o que eu gosto é trabalhar com resíduos. Sempre gostei de trabalhar com resíduos. Tem alguns anos que eu trabalho e na área ambiental o que eu gosto é de resíduos, e eu sempre trabalhei com isso. E por isso que eu coloquei essa importância do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos na Política Nacional de Resíduos. Para mim isso era importante e eu fiquei com um questionamento depois que eu coloquei o título. A importância dos planos de resíduos na política nacional. E aí eu fiquei com esse questionamento. Será que o plano de resíduos é mesmo importante na política nacional? E a minha principal dúvida eu discuto o tempo inteiro com o pessoal, se fala o tempo inteiro de discussão disso e daquilo, mas eu não vejo em nenhum encontro, nada que trata de resíduos. Eu vejo o pessoal falando, quando se fala da na Política Nacional de Resíduos, fala de responsabilidade compartilhada, dos acordos setoriais, do grande xodó do pessoal, que é a logística reversa, mas ninguém trata de resíduos, dos planos. E a primeira dúvida que eu falei, será que eu dou a importância porque eu gosto ou é uma coisa que na política tá? Aí a primeira coisa que eu fiz, eu vou fazer uma apresentação, eu já disponibilizei a apresentação, mas assim, eu vou falar muito fora do que está na apresentação. Então, fui na política nacional para ver se realmente na política nacional tem algumas coisas importantes. E aí a política nacional está aqui, de 2 de agosto de 2000, a 12.305, de 12 de agosto, e foi regulamentada no 7407 de 23 de dezembro. E aí a gente já começa, no artigo 3º, quando se fala em definições, tem definição de gerenciamento de resíduos. Então, o gerenciamento de resíduos, o que é? Coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ou disposição final. Eu vou explicar depois o que é isso. E depois tem a gestão integrada de resíduos, que é a primeira coisa que causa uma certa dúvida
como eu já estava na área, já causou muitas dúvidas. E hoje ainda causa dúvidas. O que é gerenciamento e o que é gestão. A gestão é busca de soluções para resíduos sólidos, na dimensão política, econômica, ambiental, cultural e social. Gestão, quem faz, são órgãos públicos ou entidades que tratam do aspecto geral de resíduos. E o gerenciamento de resíduos é para quem gera o resíduo. Gerenciamento, quem faz, gera o resíduo, que vai ter que gerenciar o seu resíduo. Aí vem a definição que, quando o Marcelo falou em lixo, essa definição até hoje, para mim, é complicado, porque a gente fala de resíduos, quando a gente falava de lixo, tudo era lixo. Hoje a gente fala de resíduos e a política nacional faz um diferencial grande. Ela define rejeitos e resíduos. E ela coloca que rejeitos são resíduos que não apresentem outra possibilidade a não ser a disposição final. Quando ela faz essa definição de rejeitos, ela está dizendo que tudo o que não for para disposição final é resíduo. Então, tudo que for descartado de atividades humanas, mas que vá ter uma destinação final. Porque aí ela faz essa diferença. O que são resíduos? São materiais que têm uma destinação ambiental. O que é destinação? É para ir para ser reutilizado, ser reciclado, ter um tratamento, então, compostagem, todo esse material para os orgânicos, tudo isso é resíduo. E rejeito é o que vai para a disposição final. O que é disposição final? É para o aterro, ou sanitário, ou industrial. Então, essa definição começa a já tirar aquela coisa do lixo e tira até de resíduos, né? Porque fica duas coisas, ficam resíduos e rejeitos. Rejeitos é o resíduo que não deu certo, não tem o que fazer, eu mando bater. E aí vem os princípios, aí depois no artigo 6º da política vem os princípios. E desenvolvimento sustentável, no 4º, no 7º, responsabilidade compartilhada no ciclo de vida é importante para os resíduos. E o reconhecimento de resíduo sólido e reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda. Isso aqui é muito importante, é uma coisa que... Essas coisas que eu falo, eu não entendo porque não se discute tanto o gerenciamento de resíduos quanto se discute logística reversa. Porque quando eu coloco como um bem econômico e de valor social, eu estou dizendo que é um bem econômico. À medida de que eu classifico um resíduo, um material como resíduo, ele é um bem econômico. Então, ele tem valor econômico, ele é meu. E não pode ser tratado como lixo, como resíduo, como rejeito. Então, é uma coisa que eu já fiz algumas coisas e uma das discussões é a prefeitura, os órgãos públicos, não poderiam dizer o que eu tenho que fazer com o meu resíduo. Eu faço, eu sou o dono dele. Ele tem valor econômico. Então, a prefeitura não tem ingerência sobre o meu resíduo, ela tem sobre o meu rejeito, que vai para aterro. Então, depois eu explico nessas coisas. Objetivo, aí no artigo 7º vem o objetivo, não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, disposição dos aterros e o reciclagem, o tratamento dos resíduos. Então, eu não vou mandar para aterro resíduo. Essas coisas que a gente tem que ter essa ideia. A lei não fala em nenhum momento que eu posso ter disposição para resíduos. A disposição sempre vai ser para rejeitos. Então, todas as vezes que eu estou mandando um resíduo para aterro, eu estou
indo contra a lei. Aí vem estimular a padrões sustentáveis na produção de consumos, gestão integrada de resíduos, integração de catadores de materiais recicláveis nas ações que envolvam responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Eu participei do grupo de trabalho que elaborou a política nacional, a política estadual de resíduos, em 2006, e depois foi a base para a política nacional. A integração dos catadores na política, é necessária e eles têm que participar, só que tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas ligam, principalmente de cidades pequenas, na minha cidade não tem catador. Como que eu faço para colocar na gestão integrada de resíduos os catadores? Não precisa criar uma cooperativa de catadores para integrar. Você tem que ter a gestão e o gerenciamento de resíduos que cumpram a lei. Mas não é porque você não tem catador, você está descumprindo a lei. Ela fala que os catadores têm que estar integrados na gestão de resíduos. Aí o artigo 8º, instrumentos da política nacional, entre outros. Os planos de resíduos sólidos, os inventários e sistemas declaratórios dos resíduos sólidos, e aqui tem uma coisa importante, inventário e sistema declaratório de resíduos. Então, todo gerador de resíduo tem que ter um inventário e tem que fazer um sistema declaratório anual. Isso funciona igual. Deveria funcionar igual ao imposto de renda. Está na lei. É uma coisa que também é complicado. Vou explicando ao longo, mas só para a gente ter. Coleta seletiva, sistema de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, aí vem aqui eu destaquei aqui porque vem os xodózinhos da política nacional, né? Logística reversa, responsabilidade compartilhada, ciclo de vida. Isso é legal para dar consultoria, para dar treinamento, para dar licenciamento e revisão das atividades efetivas e potencialmente poluidoras. Então, o licenciamento está dentro da política nacional. Gestão e gerenciamento, a prioridade, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final adequada. 5 prioridades antes de virar rejeito. Então, aqui eu trabalho com tudo, com resíduos, e a última coisa é o rejeito. Os planos de resíduos, aí é aquela coisa, plano nacional de resíduos, o plano estadual, plano regional, plano intermunicipal, planos municipais e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu estou dando mais ênfase para os planos de gerenciamento porque é uma coisa para as empresas privadas e não só para o órgão público. A elaboração dos planos é condição para os terem acesso aos recursos da União, para todas as questões relacionadas com resíduos. Esse prazo, quando foi dado, acho que 10 anos para isso, não, 5 anos para se adequarem, e no final do prazo, teve aquelas coisas, teve um monte de planos de resíduos, de plano de gestão integrada, de municipal de gestão integrada, que eram Ctrl+C, Ctrl+V. Então, porque tinha que entregar para o Ministério do Meio Ambiente, e as empresas ou as prefeituras pegavam um plano e copiavam. Então, teve caso assim que numa prefeitura do interior, onde não tinha praia, no plano de gestão integrada de resíduos da prefeitura, tinha lá um item que tratava dos resíduos de coco dos quiosques da praia. Teve outro que tem que ter a apresentação da cidade, e na apresentação da cidade, o hino da cidade era de outra cidade. Então, assim, mas por que aconteceu isso? Porque apesar
dessa condição, o Ministério do Meio Ambiente também não olhava os planos. As cidades, o pessoal olhou, entregou os planos e ninguém aprovou os planos. A mesma coisa que aconteceu aqui, nessa parte, aconteceu com os planos de gerenciamento das empresas. Não tem, se hoje alguém for entregar um plano de gerenciamento de resíduos em qualquer órgão público, o órgão vai ter que aceitar, mas não tem ninguém para aprovar. Então, o que você manda é o que está pronto e ninguém vai contestar. Elaboração dos planos de gerenciamento, no artigo 20. Quem que é obrigado? Geradores de serviço público de saneamento básico. Industriais, quem gera resíduos de saneamento básico, gera resíduos industriais. Serviço de saúde e mineração. Estabelecimento comercial. Prestação de serviços. E aqui, que gera resíduo perigoso. Ou que não sejam equiparados a resíduos domiciliares. Essa equiparação aqui é responsabilidade do órgão público, do órgão municipal, ou se for intermunicipal. É o órgão municipal que vai dizer qual é a equiparação com os resíduos domiciliares. Empresas de construção civil, responsáveis por terminais e outras instalações. Portos, aeroportos, terminais alfandegários, ferroviários, rodoviários e passagens de fronteira. Só para fazer uma coisa aqui, a rodoviária do Tietê aqui em São Paulo deveria ter um plano de gerenciamento de resíduos. Não tem. E aqui, o conteúdo está tão fácil trabalhar com resíduos, entre aspas, mas que até na política nacional ela coloca aquelas coisas que eu falei lá, não sei se é tão importante, a política nacional coloca até o conteúdo mínimo do plano. Então, tem o diagnóstico dos resíduos gerados ou administrados, procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento, o gerador que faz isso, identificação de soluções, aqui quando você tem outros geradores. Outra coisa, métodos e procedimentos relacionados à minimização da geração dos resíduos. Ações responsáveis relativas à responsabilidade compartilhada quando couber. As medidas saneadoras dos passivos ambientais. Aqui outra coisa, a periodicidade de sua revisão. Observado se couber prazo de vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do SISDAN. Então, aqui já tem uma coisa que todo mundo, eu estou exagerando, mas a maioria do pessoal que trabalha com resíduos faz o plano e não tem essa periodicidade de revisão. Você vai pegar o plano de uma empresa, ele está feito há 10 anos, nunca foi implantado e nunca foi revisado. Aqui a periodicidade fala respectiva licença de operação. Então, se a empresa está trabalhando, se ele tem licença de operação para 6 meses, ele tem que fazer uma revisão a cada 6 meses. Se ele tem a licença de operação é válida por 1 ano, revisão a cada ano. E assim, respectivamente. Aqui outra coisa, no 23. Os responsáveis, então, tem que ter um responsável técnico devidamente habilitado, está no 22. A empresa tem que ter um responsável técnico habilitado. E aqui não precisa ser não tem aquela coisa, não é engenheiro. O que precisa é um técnico que esteja no órgão dele. Então, o engenheiro tem que estar registrado no CREA, tem o técnico registrado no CREA. Pode ser um contador, pode ser enfermeiro, pode ser... Quando se elaborou o plano, a Política Nacional, não se colocou qual era a profissão do técnico responsável. Por que isso? Aí aquelas coisas cada um queria para o teu lado. Eu queria que fosse engenheiro, mas tudo bem. Porque para um serviço de saúde, um enfermeiro pode estar muito melhor qualificado do que um engenheiro para fazer o plano. Então, por essas coisas que não se especificou qual é a profissão do técnico, mas sim que ele esteja cadastrado no teu órgão controlador.
Aqui tem outra coisa que também a gente tem que levar em consideração. O responsável técnico, desculpa, esqueci aqui. Ele tem que manter atualizada e disponível as informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade. O que muitas empresas fazem, elas fazem o plano, tem o plano lá. Aí, quando eu já fui fiscal, eu sou fiscal, minha profissão é ser fiscal, você chegar e pedir para o cara, me dá o plano do seu plano de gerenciamento de resíduos. Ele tem um plano. Às vezes está atualizado, está tudo bonitinho. Só que ele não está implementado e não está operacionalizado. É uma coisa que eu falo assim, tem muitas empresas que não têm um plano, mas eles trabalham de maneira responsável, mas outras têm o plano e não implementaram. Então, isso tem que estar, o plano tem que estar implantado e operacionalizado, e tem que ter essas informações a hora que a fiscalização chega. O que falta hoje para essa cobrança, eu acho que falta muito mais engajamento da sociedade para cobrar os planos, para cobrar, não é nem os planos, um trabalho com resíduos de maneira adequada e uma fiscalização por parte dos órgãos responsáveis. E aqui é aquela coisa, sem prejuízo de outras exigências, o sistema declaratório com periodicidade de, no mínimo, anual. Então, eu tenho que fazer uma declaração sobre os resíduos que eu gerei, qual a destinação, o que eu fiz com os resíduos e com os meus rejeitos, anual. Aí, vão sempre cobrar. Onde que eu coloco isso? De novo, não tem uma cobrança dos órgãos ambientais. E aí vai um pouco naquela pergunta, por que não se discute gerenciamento de resíduos em todas as áreas, e só os queridinhos aí. Plano de gerenciamento de resíduos está aqui na lei, é parte integrante do processo de licenciamento ambiental. Aqui é uma coisa que eu basicamente não vi nenhum processo de licenciamento ambiental que exigisse, eu já vi, mas que aprovasse esse plano. Umas coisas, você vê plano de gerenciamento de resíduos que não pega nem 1/10 do mínimo do que pede a lei, colocam quando pede licenciamento ambiental, coloca uma coisa lá ridícula, como o pessoal da Fiesp falou uma vez para mim, então eu posso mandar no papel de pão que vão aprovar. Falei, vão. Porque ninguém olha. Pega o plano e nem olha. Já entregou o plano de gerenciamento de resíduos, tá bom, e tá ótimo. Quem faz licenciamento ambiental tem que ter a ideia de que a hora que você aprova um licenciamento ambiental e tem um plano ali dentro, ou não tem plano, se não tiver plano, você não está cumprindo a lei, você está descumprindo a lei. E se tiver o plano, você tem que ver o que ele está falando, porque de repente ele pode estar colocando no plano uma coisa que é ilegal também. A disposição de resíduos, a disposição de rejeitos em lugar inapropriado, e você está aprovando. Então, é uma coisa que, para mim, é muito complicado. Eu vejo isso, já vi um monte de licenciamentos ambientais que não tinha nem o plano. E quando tinha um plano, não era só o nome da empresa, gera esse resíduo, e outro, eu já vi plano que cumpre o que pede a Política Nacional de Resíduos. Isso não é plano. Mas estava lá e o plano fazia assim e foi aprovado. Quando não é sujeito ao licenciamento, cabe à autoridade municipal competente. E aqui já teve discussão, quando eu trabalhei na Secretaria do Verde, foi uma das discussões, órgão competente é do CISNAMA. Se não tiver um órgão do CISNAMA, aí pode colocar outra coisa. Mas é o órgão do CISNAMA. Então, tem que ser o órgão do CISNAMA. Se não tiver nenhum órgão do CISNAMA, quem não é só a autoridade municipal competente, mas você pode colocar para a autoridade estadual. No processo de licenciamento ambiental, a cargo do
federal ou estadual, o órgão municipal deve ser ouvido. Então, eu não posso, um órgão federal ou um órgão estadual, dar o licenciamento sem ouvir o que o órgão estadual, o órgão municipal tem a dizer sobre os resíduos. Eu coloquei essa resposta, isso aqui não está na lei, então. Eu coloquei isso porque tem uma coisa que eu já vi acontecer, já me falaram, eu não vi acontecer, mas já me falaram e fizeram essa pergunta para mim. A política nacional, ela estabelece a obrigatoriedade do plano, pelo que a gente viu até agora, mas não relaciona uma infração. Se você não tiver o plano, você não pode ser autuado. Só se estiver regulamentado pelos órgãos públicos municipais ou estaduais. Na cidade de São Paulo não tem essa regulamentação, no estado de São Paulo não tem essa regulamentação. Dos que eu conheço, eu acho que no Brasil inteiro não tem isso. Então, assim, se você não tiver o plano, você não pode ser autuado, você não cometeu nenhuma infração. O que eu falei lá, tem muitas empresas que fazem o gerenciamento de resíduos certinho e não tem o plano, não estão cometendo infração nenhuma, mas, então, elas não podem ser autuadas de jeito nenhum. Isso aqui eu coloquei mais por causa disso, porque vieram falar um monte de vezes, não aqui na cidade, porque na cidade eu não dou palpite, mas no interior. Vieram me perguntar, vieram me multar porque eu não tenho plano. Não pode. A não ser que tenha uma regulamentação na prefeitura. Aqui também é outra coisa que aí não é da política nacional. As unidades geradoras, os geradores de resíduos são responsáveis pela caracterização, classificação, transporte, armazenamento, tratamento e disposição final dos seus resíduos. De novo, aqui eu vou colocar, já conversei a gente já fez algumas vezes. Os geradores de resíduos são responsáveis. Aqui em São Paulo, a ANUB colocou uma coisa que quem faz a declaração de resíduos é o transportador. O transportador pode fazer a declaração que ele quiser. O responsável, ela não tira a responsabilidade do gerador. E ele não pode nem ser coparticipante. A função dele é transportar. Quem é o responsável em todas as etapas, desde a caracterização até a disposição final dos rejeitos, é o gerador. E aqui, ó, só para... Nas ocorrências que envolvam resíduos, coloco o meio ambiente, a responsabilidade pela execução de medidas corretivas vai ser o gerador, lógico, o gerador quando o acidente é dentro das instalações. Aqui não tem multa, tá? Porque é um acidente. Então, mas ele vai ter que fazer todas as medidas corretivas. Do gerador e do transporte, durante o transporte. E do gerenciador das unidades receptoras dentro das suas instalações. Então, aonde cabe a responsabilidade aqui de acidentes e não de má gestão do gerador? Quando ele entrega numa unidade receptora. E aí, você entregou no aterro, aconteceu um problema no aterro, a responsabilidade é do dono do aterro, do gerenciador do aterro, e não do gerador. Aí está certo. Mas até no transporte, se acontecer um acidente, é solidário os dois, o gerador e o transportador. Então, eu botei para o cara transportar, aconteceu um acidente, eu não estou responsável. Não, você é responsável também. Então, você tem, como gerador, você tem que acompanhar todo o processo, até a unidade receptora. Aqui, que é uma coisa que eu gostava de fazer, lei de crimes ambientais. Aquela coisa que a Política Nacional de Resíduos não fala sobre... ela só diz qual é o crime e não diz a penalidade. Mas na lei de crimes ambientais, causar poluição, pena de 1 a 4 anos,
E se o crime ocorrer por lançamento de resíduos em desacordo com as exigências estabelecidas para a lei, reclusão de 1 a 5 anos e pena de 1.000 a 50 milhões. Aí tem como fazer a multa, mas essa coisa aqui, quando tem um problema com resíduos e o gerador é responsável em todas as etapas, a pena, tem uma pena, além de uma pena, tem multa, que não tem quando só quer causar poluição. É só a pena. Mas tem a multa fora o dano ambiental. Essa multa é só a multa e aí você ainda tem que reparar o dano ambiental. Então não tem aquela coisa, mas eu entreguei para o cara pegou e jogou num lugar que era inadequado. Você que vai pagar, é o gerador de resíduos que é responsável por isso. Eu coloquei aqui uma tabela que é o que os planos de resíduos deveriam ter. E aqui tem geração de resíduos, segregação, veio geração de resíduos, segregação e acondicionamento, identificação, caracterização e classificação, o armazenamento temporário e vias alternativas para o tratamento ou disposição final dos resíduos, faz a regulamentação, a documentação, o transporte para a alternativa selecionada e mantém os registros. Isso é o básico do plano. Aqui, identificar, o que está aqui, identificar, quantificar, caracterizar, classificar, definir critérios, e o objetivo aqui é um objetivo que a gente não pode tirar da cabeça, que é o resíduo zero. O que acontece aqui com os planos de gerenciamento? Quando eu começo essas coisas que eu coloquei, tudo coisas que eu peguei de propaganda, de coisa, não, o que tem que fazer? Levantamento dos processos, classificação e quantificação de resíduos, adequar a legislação ambiental, estabelecer metas de diminuição e destinação desses resíduos, plano de ação. Aí vem outras coisas, controle de desperdício, controle de processo a fundo, resíduo mal administrado gera despesas maiores, redução de volume precarizado dos resíduos e valorização desses resíduos. Isso é um absurdo, né? Valorizar resíduo, eu estou perdendo dinheiro. Aqui esses benefícios, e eu marquei aqui algumas coisas assim, destinação correta dos resíduos. Isso não é benefício, né, para as empresas, é obrigação. Diminuição dos impactos ambientais, preservação dos recursos naturais, receita de vendas recicláveis, satisfação do cliente e da sociedade, melhoria da qualidade de vida. Aqui é aquela coisa que eu falo, quando eu falei que eu sou um técnico e não sou ambientalista. Quando a gente começa a tratar resíduos desse jeito, deixa eu só puxar ele aqui, eu estou fazendo uma visão ambiental dos resíduos, pensando nisso. E eu estou esquecendo disso. O que é isso aqui? Quando eu vou trabalhar numa empresa, fazer o trabalho de uma... O que é um processo... Que eu resumi muito, né? Mas o que basicamente faz um produto? Eu tenho matéria-prima, mais insumos, que é energia, água, vapor, mais a mão de obra, passa pelo processo produtivo, sai do processo produtivo os produtos finais, que dão receita, dá dinheiro, e os resíduos. Então, aqui é aquela equação, o que entra é igual ao que sai, certo? Entra matéria-prima, insumo e mão de obra e sai produtos e receitas. Logicamente, se eu aumento a quantidade dos resíduos, eu diminuo o produto, porque está entrando a mesma coisa. Se eu diminuo a quantidade dos resíduos, eu aumento os produtos, aumento a minha receita. E eu coloquei isso aqui porque eu ouvi uma vez, e eu vou falar, eu ouvi do cara que fazia administração de resíduos, falou, esse mês, ele tinha aumentado, acho que em 50% o faturamento dele vendendo resíduos. O que eu consegui? Aumentou a quantidade de resíduos. Aí ele chegou com essa coisa e falou, o meu serviço está sendo muito bem feito. Eu falei, se eu fosse chefe dele, eu mandava ele embora. Porque resíduo é sempre perda. Se eu estou aumentando minha quantidade de resíduos,
eu estou perdendo dinheiro. Estou falando como empresa, tá? Então, a comercialização dos resíduos só recupera uma parte do custo da matéria-prima. Nem o custo total da matéria-prima recupera. Uma parte do custo da matéria-prima que eu vou vender como matéria-prima. Agora, só voltar aqui, insumos e mão de obra, eu não consigo recuperar. Eu não tenho, um produto que saiu com defeito e eu estou mandando embora para reciclagem, eu não estou recuperando nem a energia que eu gastei, não estou recuperando a mão de obra que eu usei, não estou recuperando a parte administrativa, não estou recuperando nada. Estou recuperando uma parte do que custou a matéria-prima ali, o resto está tudo perdido. Então, que é aquela coisa que eu queria, que é uma coisa que, para mim, é o grande erro de quem trabalha na área de resíduos. A questão de resíduos, a gente tem que ir em cima do tripé de sustentabilidade. Tem que olhar a parte ambiental, a parte econômica e a parte social. Quando eu for fazer um plano de gerenciamento de resíduos, eu não posso simplesmente olhar a parte ambiental. Eu estou trabalhando para alguém, eu preciso trabalhar com a parte ambiental, olhando todos os documentos. O que acontece com a maioria hoje dos planos de gerenciamento de resíduos são feitos? As empresas veem isso como uma obrigação ambiental, uma exigência ambiental. Quando você fala em exigência ambiental, a empresa vê isso aqui, despesa, é igual a despesa. Eu vou perder um dinheirão porque eu vou ter que cumprir o que os caras estão mandando. E aí eles contratam alguém que vai fazer um documento, que é aquela coisa que eu falei. Quando vier a fiscalização, o empresário pensa assim, preciso de cumprir a exigência ambiental, senão vai vir um fiscal aqui, um maluco aqui, um ambientalista, e vai multar a minha empresa porque eu não tenho esse plano de gerenciamento. Vai outra despesa ambiental que eu tenho. Aí ele vai e contrata um técnico, e aí o cara faz um projeto, um plano de gerenciamento de resíduos só pensando na área ambiental. E aí, o que acontece para o empresário? Ele fala, peguei um cara, que ele quer que plantar árvore, mais uma coisa que aí entra em descrédito a área ambiental, o plano de resíduos como uma ferramenta. E sim, o plano de resíduos passa a ser um documento ambiental que fica arquivado e não é usado para nada. E aí, uma coisa que para mim é o pior de todos, tem um monte de consultorias, e aí eu não vou, que quando se consulta para fazer um plano, ele faz essa proposta aqui. Você manda os resíduos, quais os resíduos gerados e tal, e eles mandam um plano de resíduos pronto. Que eu até coloquei aqui, que é o drive-thru, né? Que antes mesmo da pandemia já acontecia isso. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um inventário de resíduos e colocando, estou fazendo isso e não está fazendo mais nada. Eu não consigo, essas coisas, para mim, para fazer um plano de gerenciamento de resíduos, você tem que conhecer o funcionamento da empresa. E para mim isso não é plano de resíduos. É um inventário, uma declaração de resíduos, e não um plano de gerenciamento. Aqui falta um tempo. E outra coisa, um plano de resíduos não é um documento. Ele tem que ser implantado e gerenciado, de acordo com o que pede a política. E uma coisa que eu acho que é o que falta no mercado. Quando você trabalha fazendo um plano de gerenciamento de resíduos, você tem que ter o equilíbrio, mas, e aí eu só coloquei aqui na cadeia de gerenciamento, eu tenho que ter projeto, eu posso, dentro da empresa, ter projeto de geração de trabalho e renda com os resíduos para a população de baixa renda. Eu coloquei população de baixa renda porque, às vezes, você não vai ser o catador, pode ser você pode estar inserido dentro de uma região que tem muita gente que precisa e você faça esse trabalho. E o que eu tenho? Para fazer um plano de gerenciamento de resíduos, eu tenho que... Primeiro, quando você for entrar para fazer um plano de gerenciamento de resíduos, você tem que conhecer a empresa. E a primeira coisa que eu falo, você tem que arrumar a casa.
porque é pegar, ver tudo o que está errado, fazer o que está, a documentação correta e fazer a parte, fazer o ajuste ambiental, fazer o ajuste do plano, para ver se você não está misturando resíduos, se você não está classificando resíduo de maneira errada, fazer a parte técnica. Essa é a primeira etapa, porque a segunda etapa vem um pouquinho mais complexa. Eu preciso verificar os resíduos, e às vezes se eu mudo a matéria, eu como gerador, como gerenciador do plano de gerenciamento, eu mudo a matéria-prima porque eu vou sair para sair um material no meu resíduo que eu possa reintroduzir na cadeia produtiva, na mesma ou em outra, que é o conceito do berço a berço. E eu tenho que conhecer cada setor que gera resíduos dentro da empresa. Eu tenho que ver, certificar, ver e fazer um controle de todos esses resíduos. Porque aí, se eu fizer uma coisa assim, eu vou ter mais ou menos isso, uma diminuição sensível dos custos de tratamento e disposição. Um plano de gerenciamento de resíduos, ele vai ter a capacidade de produzir mudanças no processo produtivo, desde incorporação de matérias-primas, diminuição de periculosidade, até mudança do layout de produção. O melhor controle das matérias-primas utilizáveis. Eu tenho controle dos erros do processo produtivo, porque se eu tiver um controle dos resíduos, eu vou saber quando produziu mais e eu vou poder indicar aonde que produziu mais, porque eu tenho controle de resíduos em todas as etapas. E aí eu vou ter esse controle. Então, o que eu falo aqui? Para você fazer um plano de gerenciamento de resíduos bem feito, você tem que conhecer o processo a fundo e você tem que ter a visão de processo e você tem que ter a visão de ambiental. Eu tenho que conhecer, porque eu posso mudar aqui, eu estou tendo uma mistura de resíduo perigoso, de um material perigoso com outro, e está gerando um resíduo perigoso. Vamos mudar o layout da produção para tirar essa contaminação dos resíduos? E aí, por isso que eu falo, voltando à pergunta, a primeira pergunta, eu acho que a área de resíduos, o que a política fala, ela é muito importante. O que falta é conhecimento técnico para se melhorar os resíduos. Eu acho que não se cobra, o que falta também para uma participação efetiva dos planos, é o setor público ter uma cobrança e a sociedade cobrar. E para os empresários, a hora que tiver um técnico que conheça resíduos, que saiba fazer um plano e implementar o plano, com certeza vai diminuir os custos. Vai ter mudanças estruturais. Eu posso até determinar se está tendo desvio ou não de material, com um plano de gerenciamento de resíduos. Eu falava para os meus alunos o seguinte, que quando você começa a fazer um plano de gerenciamento de resíduos, o primeiro lugar que você vai ver dentro da empresa, quando você entra dentro de uma empresa, é verificar o lixo, verificar onde está saindo material. Quando você implementa o plano, o lugar que você vai procurar os resíduos é no setor de compras, porque vai naquela equação, o que entra é igual ao que sai. Então, o setor de compras vai te dar as condições de você ter um plano de gerenciamento de resíduos efetivos, e não o setor final. Tá? Eu só coloquei uma coisa aqui, muito obrigado, está o meu e-mail. Eu coloquei só uma coisa aqui, para também falar do que o pessoal gosta, né? Aqui a cadeia de distribuição de material, essa cadeia é a logística direta, e aí depois vem a expressão da logística reversa. O que acontece? O fabricante e importador pega o produto, manda para o comerciante e distribuidor, que manda, que é responsável para chegar no consumidor final. Quando eu faço o caminho inverso, e aí por isso que a logística, eu coloquei logística direta, mas é a logística só, a logística reversa, ela é o caminho reverso da logística. O consumidor vai ter a obrigação de entregar para o comerciante vai ter a obrigação de entregar para o fabricante
que depois vai dar a sua destinação adequada, ou destinação ou disposição. Isso aqui é a responsabilidade compartilhada, que é eu coloquei isso. Depois eu deixei mais algumas coisas aí, mas é logística reversa, a responsabilidade compartilhada só para essa figura é do pessoal da ABPET, que eu acho muito legal sobre o ciclo de vida. Mas o de resíduos eu já falei. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo acompanhamento. Espero não ter estourado o tempo. Oi. Oi. Não, foi na pinta, meu. Você tá com o cronômetro na mão aí, hein? Parabéns. Também tô. Riquíssimo conteúdo num tempo bastante curto. A gente que tem feito palestra online sabe o quão desafiador é isso, né, Sérgio? Você passar um conteúdo técnico em pouco tempo. Na semana passada eu tive que fazer uma palestra sobre economia circular para um grupo bastante criterioso. Eles me deram 30 minutos para me falar o conteúdo. É mais ou menos assim, né? Se vira no 30. É mais ou menos isso. Mas legal. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado, tá? Riquíssimo conhecimento. Eu gostaria de pedir para sair da tela de apresentação para que a gente pudesse ver os participantes, se fosse possível. Agora eu queria saber como que sai da tela. Aí eu vou pedir ajuda para os universitários do apoio que estão aí conosco. O Zoom não é muito amigável comigo. Eu prefiro as outras ferramentas. Mas ok, enquanto você vai tentando... Sérgio, é ali em cima, na parte de cima, você consegue cancelar a apresentação. Tem os 3 aqui, na apresentação aqui? Em cima da tela aí do Zoom tem a opção para parar de compartilhar. Sim. É isso, né? Isso. O Jimmy é a voz oculta que aparece de vez em quando para fazer esse tipo de suporte para a gente, sabe? Então, funciona. Obrigado, Jimmy. Bom, pessoal, como eu estava falando, Sérgio, muito obrigado. Rico conhecimento, rico conteúdo. Eu fiquei pensando aqui que eu acho que eu vou precisar dar uma revisada no meu PGRS. Resumindo, foi isso. Eu falei assim, olha, eu acho que eu vou dar uma revisitada. A gente revisita ele com uma certa periodicidade, mas eu falei assim, eu acho que eu vou dar uma revisitada nele. Ou seja, para mim, palestra boa é a palestra que gera o senso de melhoria, o senso de provocação, que gera essa provocação. Nós temos algumas perguntas. Marcelo, só se você lógico. quiser algum apoio, eu estou à disposição aqui, tá? Uhum. Agradeço. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu acho que todos aqui estão no nosso grupo, né? Cíntia, você conseguiria colocar no chat aqui o link para entrar no nosso grupo do meio ambiente? Você está no grupo do meio ambiente, Cíntia? Acho que não, né? Então não vai dar. Bom, mas pessoal, eu vou colocar no chat o meu celular. Peço para a Cíntia fazer isso por gentileza. E aí vocês me mandam uma mensagem, eu adiciono vocês no grupo. E aí eu coloco você também, Sérgio, nesse grupo de meio ambiente. E as pessoas podem fazer perguntas diretamente para você. O que você acha? Eu vi que no chat tem várias perguntas, alguns questionamentos bastante técnicos. E aí, para a gente manter nosso compromisso de horário de 9h30, a gente faz essa ponte colocando as pessoas diretamente com você. Eu acho que é o ponto mais eficaz. Meu celular fica aí, eu adiciono vocês no grupo daqui a pouquinho, coloco o Sérgio também. E sim, Sérgio, eu vou te ligar para você me dar um apoio aqui, para a gente dar uma revisada no nosso trabalho. Melhoria contínua é a essência da vida. E agradeço muito. Para o mês que vem, pessoal, já falando de próximos passos, nós teremos uma apresentação que vai ser no dia 12 de maio, com uma outra voluntária. Cadê? Ela já me passou aqui o nome. A Camila. E fique atento que a gente vai divulgar. Fico bastante feliz, um público bastante ativo, bastante firme, né? Começou com um volume de pessoas, ficou até o final. Então, significa que o palestrante estava entregando um conteúdo bastante denso e eficaz. Agradeço bastante, Sérgio, a Cíntia, o Jimmy e o pessoal do suporte. Ficamos por aqui.